Olá pessoal, continuando o nosso vídeo aqui sobre o uso do diagrama unifilar dentro do SolidWorks Electrical para desenvolvimento do projeto sem a necessidade de um trifilar. Nós temos aqui o nosso projeto originalmente desenvolvido, onde nós tínhamos todos os detalhes dos bornes conectados, das informações. Temos aqui também a conexão dos terminais, então eu vou adicionar aqui essa conexão do borne do lado de cá. Então a gente tem uma conexão adicional, eu vou adicionar aqui mais 2 terminais e eu vou então conectar o lado de cá com o lado de cá dessa via. Então eu vou fazer aqui a associação desse lado e a associação desse outro lado aqui do borne. Pronto, agora eu vou fazer a associação do lado de cá do sensor e do outro lado aqui do sensor. Legal. Muito bem, agora nós temos dentro da estrutura dos bornes os cabos já direcionados. Se quisermos, por exemplo, eliminarmos esses 2 bornes que não estão sendo utilizados, podem ser eliminados. A gente pode atrelar aqui a essa régua o borne da Vago, mesmo modelo que a gente está utilizando para os demais. E se caso for necessário, a gente pode solicitar aqui para fazer inclusive a renumeração, a reordenação dos bornes dentro do projeto. Então isso também facilita essa reordenação das marcas aqui dentro. Selecionar todos aqui e a gente consegue fazer então essa reordenação dos bornes, tanto por aqui quanto também pelos processos aqui das marcas. Posso pedir então para renumerar aqui os bornes dentro da régua. E aí nós temos aqui agora a sequência novamente estruturada. E essa estrutura de conexão ela também está representada aqui na régua de bornes. Motor, os demais equipamentos que nós temos aqui, que é o fim de curso. E o motor elétrico com seus terminais conectados. Como é que a gente faz o 3D agora? Para a gente fazer essa instalação, de fato. Dentro de processos, nós temos aqui montagem no SolidWorks. A gente pode criar montagens e submontagens conforme cada localização física que existe no projeto. Como eu vou fazer aqui o exemplo de uma montagem única, eu vou usar só o projeto principal, mas eu poderia criar a submontagem do painel e a submontagem da instalação e depois uni-las numa montagem maior. Isso depende da característica que a gente está trabalhando. Então, a gente já criou aqui o projeto 3D. Eu posso abrir esse projeto 3D, onde a gente já vai ter acesso aqui de forma bem rápida à estrutura do projeto. Tá aqui os componentes que eu estou usando em cada uma das localizações e também a árvore de projeto dentro do próprio SolidWorks 3D. Então, por exemplo, vou inserir aqui a régua de bornes. Vou inserir aqui o primeiro borne. Como eu selecionei a régua inteira, eu vou inserir todos os bornes dessa régua. Então já estão aqui eles posicionados. Suponhamos que aqui eu estivesse trabalhando dentro do painel. E aqui eu vou inserir o nosso sensor. Aqui a nossa sinalização. E também aqui podemos inserir o nosso motor. Todos eles referenciados pela peça 3D. Como origem e destino, a gente pode selecionar aqui e definir, por exemplo,
O cabo W1, né? Vou deixar ele selecionar automaticamente, então ele já sabe, ó, quais são as peças que estão relacionadas, né? Então está aqui o motor, né? Eu poderia vir aqui e selecionar a régua de bornes nesse sentido aqui, né? O interessante nesse caso é eu ter um ponto de junção aqui, que facilitaria muito a inclusão do cabo dentro do projeto. Então é justamente o que a gente vai fazer aqui. Eu vou inserir um ponto de junção, né? Um terminal de junção de cabos, para facilitar bastante aqui a nossa inclusão. Então eu vou pegar essa peça aqui, deixa eu buscá-la novamente, essa aqui. Porque são projetos diferentes, beleza, preciso somente copiar ela aqui para dentro do meu projeto. Então eu vou fazer isso, né? Como eu estou trabalhando, então eu vou copiar esse arquivo, tá? E vou trazê-lo aqui para dentro do meu projeto. Tá? Trouxe para cá, para dentro do meu projeto. Aí eu consigo então posicionar essa peça para a gente. Essa peça aqui seria um prensa-cabos, né? Seria para facilitar aí a passagem do cabo que eu quero definir. Então eu vou colocar ele aqui, porém com uma distância aí mais ou menos dessa. Beleza, fiz aqui um posicionamento. Então vamos lá, novamente, né? Vou definir aqui as origens e destinos. Eu vou pegar então o cabo 1, que tem o motor, ele vai selecionar automaticamente o motor, né? E eu vou selecionar aqui essa peça como destino. Ok. Vou fazer a mesma coisa com o cabo 2, né? Que tem então a origem aqui, né? Vamos selecionar, vamos buscar novamente aqui, ó. Cabo número 2, que tem a origem nessa peça e o destino nesse caso aqui, esse sensor. Como eu posso usar uma referência também para junção, fica mais fácil para fazer isso de uma maneira bem mais simples. Então eu vou fazer o exemplo aqui criando o roteamento dos cabos usando essas regras, só que eu vou selecionar aqui o nosso motor para fazer esse exemplo aqui do roteamento. E aí eu tenho algumas regras que eu posso utilizar aqui de roteamento. Eu vou gerar aqui então essas análises de roteamento, depois eu posso fazer dos demais. Mas eu vou fazer aqui então esse detalhamento. Imagine que eu estivesse trabalhando dentro da minha montagem completa aqui, né? Montagem principal. Então tá aqui. É claro que os terminais que eu tenho aqui estão invertidos, né? Então o melhor é que seria eu fazer aqui a inversão desses bornes, até para facilitar, né, o sentido onde eles estão conectados. Então, por exemplo, vamos ver aqui com a tríade, como eles estão fixados aqui, né, através dessa referência, né, desse mate de coincidências, com essa distância. Eu vou excluir então essa referência de distância. Vou pegar essa peça e vou trazer ela para cima, só para exemplificar aqui para a gente, né, para ficar mais fácil. E vou fixar ela aqui nessa referência, virado para cima e com uma distância. E essa distância, muito bem, eu vou definir essa distância manualmente para ficar mais fácil.
Aqui para a gente poder visualizar, eu vou mover ele de uma maneira mais livre, né, para a gente ter essa situação. Então vamos lá, vou rotear aqui os cabos novamente, vou selecionar aqui então, só para garantir essa peça aqui que eu quero fazer o meu roteamento, e aí ele vai estar criando então esse detalhe de roteamento atualizado aí conforme as vias que eu tenho e os caminhos que eu estou gerando, né? Então basicamente o sentido ali muda um pouco, né? Então talvez invertendo aqui o sentido do borne. Mas está aqui, ó, o caminho de roteamento já está criado dentro do SolidWorks 3D, aliás, do esquemático. Se a gente for olhar aqui nos relatórios de cabos, esse cabo do motor já tem aqui o comprimento em metros. Então ele tem menos de 1 metro, né? Claro, pela referência ali, né? Então vamos dizer que eu coloque esse motor aqui numa distância diferente, né? Então vamos excluir aqui essa montagem, né? E vamos pedir aqui para fazer o roteamento dos cabos. Novamente aí vamos selecionar esse motor para ser o nosso caminho principal aí de roteamento. Ó, estamos aí com o nosso caminho criado. Olha só, ele já faz aqui a inclusão do prensa-cabos com os bornes. Então, saindo de um bundle principal do cabo, né? Então, eu chego às vias do cabo aqui, o prensa-cabos ele serve como um agrupador, tá? E vai fazer a ligação até o motor, onde eu tenho também aqui as ligações separadas, né, para cada uma das vias, uma distância bem maior, tá? E agora, aqui nos nossos relatórios, olha só, 3,06 metros é o comprimento. Eu não preciso mexer em nada, atualizar. Esses dados são atualizados de forma direta e dinâmica. A mesma coisa vai acontecer com os demais equipamentos, né? A sinalização, ao fim de curso, quando eu for fazer aqui o roteamento. Então, não preciso ter um diagrama trifilar, posso usar o próprio diagrama unifilar para desenvolver todas as informações, né? Construir o meu 3D, inclusive definir o que a gente chama aqui de caminho de roteamento, né? Então, por exemplo, se eu for criar aqui um novo esboço, né? Então estou aqui dentro do esboço e eu quero, por exemplo, definir um caminho mais interessante, né, para esse roteamento, que vai passar por aqui, vai vir por aqui, por aqui, por aqui. Então eu acabei de criar aqui um caminho de roteamento, né? Ou seja, um caminho que ele deva seguir para fazer esse roteamento. Quando eu vou fazer aqui então o meu roteamento novamente, vamos utilizar aqui as splines, né? Selecionar aqui o mesmo componente. Então ele vai fazer aqui a atualização das rotas. Então já temos aqui uma rota adicional. Vamos excluir esse roteamento anterior. Temos aqui o nosso EW Path. Quero que ele siga por esse caminho de roteamento. Então eu quero fazer novamente o roteamento desse motor. Posso criar regras aqui, definir estruturas, né? Então eu quero usar o roteamento SolidWorks e usar o caminho de roteamento como base e referência. E aí o elétrico já vai importar as ligações, vai importar os detalhes do cabo, o bundle que ele precisa ter, né, para fazer isso. Ou seja, ó, seguiu aqui o caminho de roteamento que eu previamente estabeleci, criou aqui os pontos de conexão, né? Então é claro que esse meu roteamento ficou maior porque eu pedi para ele seguir esse novo caminho. E lá no SolidWorks Electrical Schematic, ó,
9 metros. Poxa, coincidentemente 9 metros, né? Tem esse comprimento. Então eu estou trabalhando com um diagrama muito simplificado, estou detalhando aqui as conexões e ligações entre os equipamentos, também de forma muito facilitada, e gerando o meu projeto 3D com conexão automática e replicando as informações de relatórios para que eu possa ter eles então gerados sem problema. Eu vou gerar aqui um relatório de cabos do meu projeto. Está aqui o relatório de cabos. E eu já tenho então aqui a ligação, né, feita através do cabo da Nextland de 9 metros, que liga então a instalação com o painel elétrico, cabo W1, e eu poderia colocar aqui inclusive o que liga com o que, né? Motor ligando com... Aqui eu estou usando só o caminho da localização, mas eu poderia colocar aqui os tags de origem e destino para isso. Certo, gente? Essa aí é a integração direta do SolidWorks Electrical Schematic, usando o conceito do Unifilar como base e documento padrão, e gerando aqui o nosso 3D de forma automática e sincronizada. Fiquem atentos ao canal, novos vídeos virão à frente aí. Um grande abraço.